A partir de agora, você assiste Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. A corrupção é uma prática vergonhosa, antiga, endêmica e sistêmica na nação brasileira. Parece-nos de que desde que o Brasil foi descoberto, é que a filosofia que reina é a filosofia da estratificação, do tirar proveito, de abastecer-se e locupletar-se. E desta forma, recentemente, numa entrevista que chocou a nação brasileira, o senador da República pelo estado de Pernambuco, Jarbas Vasconcelos, botou a boca no trombone e denunciou a vergonhosa prática da corrupção no contexto do cenário político brasileiro. A mensagem de hoje vai tratar deste assunto e vamos ver como é que Deus vê, como é que a palavra de Deus aborda esta questão da corrupção. Eu quero convidar você, sua família e seus amigos para assistirem o programa de hoje, porque Deus tem uma mensagem para toda a nação brasileira. Verdade e Vida. Uma palavra de esperança para um mundo em crise. É com alegria que temos hoje a presença do irmão Joel Andrade, membro da Igreja Presbiteriana de Hortolândia. E eu queria lhe dar as boas-vindas e perguntando a você, Joel, o que Deus fez na sua vida que pode fazer na vida do amigo telespectador? Presbítero, Deus me resgatou do mundo do espiritismo, do mundo da magia negra, me tirando de lá com sua mão forte. Apesar de eu já ter conhecido os caminhos do Senhor, eu me desviei dos caminhos do Senhor e fui parar no espiritismo. E lá, o que aconteceu quando você se deparou diante do espiritismo? Quando eu me deparei diante do espiritismo, eu comecei a ser preparado para ser um líder dentro do espiritismo. Primeiro eu fui consagrado ao Ganlefá, que é o mão de faca, o que sacrifica. Depois a Pai Pequeno, que é o primeiro abaixo do dono do terreiro. E depois a Babalorixá, que é o que cuida das coisas do santo, entre aspas, né? Uhum. E aí, o que é que mudou a sua vida a partir desse momento? Mudou porque um abismo trouxe outro abismo. E eu comecei a fazer coisas e a andar por lugares que normalmente eu não andaria, né? E fazer sacrifício aos demônios. E cada vez mais eu ia me aprofundando nisso. Em que consistia esses sacrifícios? Sacrifícios muitas vezes consistiam em sacrifícios de animais, tirar sangue, cortar. Como no Velho Testamento tinha o sacrifício a Deus, como o diabo é imitador, ele também tem os pedaços do animal que ele quer para fazer a maldade com as outras pessoas. E você fazia tudo isso? E eu fazia isso. E aí, como é que Deus lhe alcançou dentro do espiritismo? Dentro do espiritismo, eu tinha uma necessidade muito grande de ser o primeiro e servir ao primeiro. Chegando lá, um dia o demônio me mandou fazer um trabalho. Quando eu cheguei nesse local para fazer o trabalho, que foi dentro de um cemitério, eu ia estourar uma catatumba, tirar um crânio para fazer um cerimonial de magia negra, ele falou que eu não poderia fazer isso, que aquele corpo não pertencia a ele. E ali eu tomei uma decisão: se você não é o primeiro, eu quero servir o que é primeiro. Você passou a não querer mais servir. E o que aconteceu na sua vida? Foi fácil você sair do espiritismo? O que aconteceu? Não, irmão, não foi fácil, porque a partir do momento que você tem pactos, você dá direito a ele de atrapalhar a sua vida, né? E o único que pode quebrar todos esses vínculos é o sangue do Senhor Jesus Cristo, né? E como é que você saiu do espiritismo? Eu saí, irmão, bem machucado, bem ferido, né? E nós mudamos. Eu mudei de São Paulo para Santa Bárbara do Oeste para cuidar dos meus pais. E foi um processo de Deus para me tirar do meio que eu estava. Tirar os contatos, né? Chegando em Santa Bárbara, meu pai ficou pior e o médico aconselhou a gente a mudar aqui para Campinas, por causa do clima. Eu não queria, eu queria voltar para São Paulo, mas os planos de Deus não podem ser frustrados. E nós viemos para Campinas. Chegando em Campinas, nós conhecemos uma família Berigo, porque meus pais congregavam na igreja presbiteriana ali no Jardim Campos Elíseos, do reverendo Silas de Campos. E a irmã Rosângela,
que é uma da família Berigo, ficava pegando no meu pé para aceitar Jesus. Ela não dava um minuto de sossego, né? E um determinado dia eu articulei um plano para ela parar de falar de Jesus para mim, de aceitar Jesus, que ela, quando falasse, eu iria orar junto com ela, da boca para fora, aceitando Jesus. E assim se fez. Ela começou um trabalho na congregação presbiteriana do Jardim Santa Lúcia e convidava eu todo dia que tinha trabalho para ir. Um dia, voltando de lá, falou, como é que é? Você decidiu? Você vai abrir tua vida para Jesus? Como eu já havia planejado antes, falei, vou abrir. Como é que faz isso aí? Repeti uma oração com ela. Só que quando eu acabei de repetir a minha oração, ela falou, vou orar eu por você agora. E a oração dela foi curta e objetiva. E ela falava para Deus, Deus, eu não sei se ele falou brincando ou não, mas em nome de Jesus, toma posse dessa vida. Daí por diante, começou uma mudança radical na minha vida. Eu comecei a ter paz que eu não tinha, ter tranquilidade que eu não tinha. Como é que agora a sua vida, depois que você sai do Espiritismo, encontrou o Senhor Jesus, o que é que Deus pode fazer na vida do amigo telespectador que também um dia está ou estar agora dentro do Espiritismo, da magia negra? O que é que você pode contar ao amigo telespectador daquilo que Deus pode fazer, fez na sua vida e pode fazer na vida dele? Olha, Deus curou as minhas feridas emocionais. Deus me libertou e quebrou todos os pactos que eu tinha. Porque logo depois que eu fiz essa oração, eu passei por um processo terrível, porque o inimigo veio cobrar a dívida. E quando ele veio cobrar a dívida, ele falou, olha, chegou o tempo, você vai morrer. E nesse dia, quando ele fez isso, eu sentia alguém do meu lado, muito mais poderoso que eu. E eu falei para esse demônio, eu falei, olha, não vai ser eu que vou te enfrentar, mas quem está comigo. Fazem 22 anos que ele está correndo e não voltou mais, irmão. E você está aí firme? Graças a Deus. Hoje nós congregamos na igreja presbiteriana, Congregação Presbiteriana do Jardim Amanda 2, que pela misericórdia do Senhor Deus, vamos passar a terceira igreja presbiteriana de Hortolândia, e ali nós servimos ao Senhor. E o Senhor restaurou a minha vida, por completo, emocional, física, espiritual e material, né? Porque eu havia perdido tudo, empresa, dinheiro, tudo, e hoje eu tenho minha empresa de volta, tenho uma família abençoada por Deus e não abro mais mão desse Jesus. Muito obrigado, Joel, pela sua presença aqui no Verdade e Vida. E eu creio, amigo telespectador, que o que Deus fez na vida de Joel, libertando do espiritismo, da macumba, ele pode também fazer na sua vida. Nós vamos ouvir essa música e logo após, a mensagem que Deus preparou ao seu coração nesta manhã, através do reverendo Hernandes Dias Lopes. Verdade e Vida. A palavra de Cristo para uma vida melhor. Sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, celeste pátria sim, é para onde vou, embaixador por Deus, do reino lá dos céus, venho em serviço do meu rei.
tema do estudo é corrupção, uma vergonhosa realidade. O país ficou em pânico com uma recente entrevista do senador da República, Jarbas Vasconcelos, em fevereiro de 2009, quando ele destampou o fosso da realidade nua e crua da corrupção na classe política brasileira, revelando que a corrupção endêmica e sistêmica neste país estendeu seus tentáculos desde o palácio até as câmaras de vereadores de toda a nação brasileira. Com raríssimas exceções, fazem parte desta rede de corrupção os políticos encastelados em Brasília e aqueles que vivem nas cidades mais remotas da nossa pátria. Partidos políticos se articulam no sentido de fazer alianças de apoio ao governo, para disputarem cargos, para ocuparem posições estratégicas e, desta maneira, muitas vezes, em obras públicas, nas licitações, entram com o veneno letal, mortífero da corrupção, surrupiando o erário público e desviando verbas que deveriam mudar a realidade social do país para as contas insaciáveis de políticos inescrupulosos e seus asseclas. Nós precisamos erguer a voz profética nesta nação, nós precisamos denunciar esse desmando, nós precisamos dizer em nome do Deus vivo que esta prática vergonhosa está em desacordo com a palavra de Deus, está em desacordo com a democracia, está em desacordo com o espírito com que um governante deve exercer o seu mandato com lisura, com transparência e com honestidade. É bem verdade que a corrupção não é apenas uma prática vergonhosa que faz parte das estruturas políticas, ideológicas e sociais. A corrupção, ela não está apenas fora do homem, sobretudo ela está dentro do homem. Ela não é apenas produto de uma ideologia, ela é consequência da queda, do pecado, da natureza adâmica e pecaminosa do ser humano. Entretanto, isso não inocenta, ou isso não justifica, ou isso não dá direito àqueles que exercem um cargo público de se abastecerem, de se locupletarem e de desviarem os recursos legítimos que devem ser destinados à saúde, à educação, à segurança e à transformação da realidade social em nossa pátria. Nós precisamos manifestar a nossa discordância, o nosso descontentamento, o nosso repúdio a esta prática vergonhosa, que está se tornando aguda, agônica, endêmica e sistêmica em nossa nação. Nós precisamos repudiar as políticas populistas que mantêm políticos interesseiros no poleiro do poder. Nós precisamos repudiar toda a prática que não vem na linha e na direção da justiça e do bem comum. Nós não podemos concordar que os recursos que nós pagamos como povo trabalhador, operoso, que estes recursos beneficiem apenas uma elite ou uma aristocracia ou uma parcela da sociedade, quando deveria esses recursos serem dirigidos ao bem-estar de toda a população. Eu gostaria de evocar esta questão à luz da palavra de Deus. A corrupção é denunciada na Bíblia. Deus abomina a corrupção, Deus abomina a injustiça,
Deus odeia a balança enganosa, a medida inexata. Deus não tolera a prática da maldade, da corrupção, dos arranjos, dos acordos escusos, nas caladas da noite, ou muitas vezes usando as filigranas da lei para oferir benefícios, para inocentar o culpado e para culpar o inocente. Deus abomina o fato daqueles que têm o poder na mão, aqueles que têm condições de trabalhar na consecução da justiça, usar este poder, este recurso para desviar a justiça, para surrupiar o direito do inocente e para privar o inocente de auferir os benefícios de que ele tem direito. Nós olhamos na Bíblia, por exemplo, na época de Neemias, governador de Jerusalém. Ele disse que aqueles que o precederam tinham oprimido o povo. E o seu escalão também tinha entrado nesta rede, nesta teia de corrupção, para assaltar o erário público. E Neemias diz, eu não fiz isso, porque o temor de Deus me impediu de fazê-lo. Os políticos que não temem a Deus, não tem compromisso com a ética absoluta. E toda vez que nós banimos Deus, toda vez que o secularismo entra dizendo que Deus está reduzido apenas aos templos religiosos, que Deus não tem a ver com a ética, que Deus não tem a ver com a economia, que Deus não tem a ver com as políticas sociais, que Deus está encurralado ou relegado apenas a um ponto específico da vida, nós estamos abrindo a porteira, nós estamos abrindo a comporta para toda sorte de ação solerte, vergonhosa e ignominiosa da opressão da parte daqueles que detêm o poder em suas mãos. Quando você vai para o livro do profeta Daniel, quando está no domínio o rei Medo-Persa, o rei Dario, mudando a estrutura política do Império Babilônico, que era concentrado no rei, era um governo totalitário, o governo Medo-Persa era descentralizado. E então Dario, com medo de que a corrupção assaltasse os cofres públicos, mordesse como ratazanas esfaimadas o erário público, ele constituiu 3 governadores e 120 prefeitos para fiscalizarem o erário público. Pois bem, diz a palavra de Deus, que desses 3 governadores, 2 se corromperam e todos 120 prefeitos se corromperam. Apenas Daniel manteve-se íntegro e eles armaram um plano vil para matá-lo e para destruí-lo, para deixarem o caminho aberto para suas práticas duvidosas, vergonhosas e reprováveis. A corrupção está presente em todos os tempos, praticamente em todos os lugares. Os profetas de Deus denunciaram a corrupção. O profeta Amós falou com muita veemência contra aqueles juízes que vendiam sentenças por valores mínimos, mancomunando-se com os ricos inescrupulosos para esmagarem o direito dos pobres. O profeta Miqueias denunciou os líderes que, numa prática tão opressiva, comiam as carnes daqueles que não tinham possibilidade de resistir ao poder e ao mando desses líderes inescrupulosos. A palavra de Deus diz que a corrupção estava também no campo religioso. Quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, diz a Bíblia que os membros do Sinédrio se reuniram e deram grandes somas de dinheiro aos soldados romanos, para que eles espalhassem uma mentira em Jerusalém, dizendo que os discípulos de Jesus haviam roubado seu corpo. A corrupção está presente hoje nas empresas, nas famílias, às vezes na igreja, nas instituições, nas casas de poder, seja no executivo, no legislativo e no judiciário. E é preciso afirmar que Deus abomina a corrupção. Deus abomina quando o patrão explora o empregado. Deus abomina quando o empregado faz corpo mole e não trabalha com honestidade, com lisura, dando o melhor e o máximo de si para a sua empresa.
Deus abomina quando as políticas são opressivas, são injustas, são iníquas e elas então não favorecem a prática da justiça. É preciso dizer que a corrupção, primeiro, é um pecado contra o próprio Deus. Porque Deus tem uma lei justa. Deus estabelece na sua lei o direito sagrado de propriedade. Por isso, no Decálogo existe um mandamento claro: não furtarás. Deus denuncia aqueles homens ricos que aproveitam uma crise, comprar e juntar campo a campo, casa a casa, e se assentarem como os únicos senhores da terra. Deus diz que aquele rico que retém o salário do trabalhador com fraude, este salário, este dinheiro roubado, esta riqueza mal adquirida, adquirida com violência e com injustiça, clama a Deus aos céus. E esta riqueza vai se tornar como que combustível para a destruição dessas pessoas. Quando alguém se entrega à corrupção, isso é um pecado contra Deus. Porque Deus é o Deus da justiça, Deus é o Deus da verdade, Deus é o Deus da equidade. Mas mais, a corrupção é um pecado contra o próximo, contra o próximo. Quando um político desvia a verba pública, rouba o dinheiro do povo, produto dos impostos, e diga-se de passagem, o Brasil é um dos países com maior ou um dos maiores índices de impostos do planeta. Quando esses recursos são desviados para contas nababescas, quando são desviadas para cair no ralo da corrupção, isso é um crime contra você, contra mim, contra o povo. A corrupção não é um pecado neutro. Quando uma criança, quando um homem, quando uma mulher morre numa fila de INSS porque não pode ser atendido no hospital por falta de hospitais, por falta de médicos, por falta de remédios, estas pessoas morrem na fila porque esse dinheiro que deveria construir hospitais, comprar remédios, pagar os médicos, é desviado para o ralo da corrupção. Então essas pessoas estão matando indiretamente essas pessoas que ficam desassistidas dos recursos que deveriam ser canalizados para a construção desses hospitais e para o pagamento desses médicos e desses remédios. Quando um jovem, um adolescente é empurrado para a lateral das oportunidades, não tendo acesso à universidade, não podendo estudar, sendo fadado a um subemprego, talvez até na realidade social brasileira, entrando para o caminho da violência, é porque muitas vezes esses recursos que deveriam ser empregados na educação são desviados para as contas nababescas nos paraísos fiscais de políticos inescrupulosos e seus asseclas. Nós precisamos denunciar que este fato ofende a Deus e ofende ao próximo. Mas mais, em terceiro lugar, a corrupção é um pecado contra você mesmo, contra o próprio praticante deste mal. A Bíblia diz que o maior patrimônio que possuímos é o nosso nome. Diz a Bíblia que mais vale o bom nome do que a riqueza. Quando uma pessoa se entrega à corrupção, ela perde o seu nome, ela perde o seu caráter, ela perde a sua dignidade, ela pode viver numa mansão, ela pode ter muitas fazendas, muitos apartamentos, muito dinheiro, muitos recursos, mas ela não tem nome, o seu nome se afunda no atoleiro da vulgaridade, da vergonha e do opróbrio. Nós precisamos dizer que a palavra de Deus tem princípios absolutos que devem reger o palácio, que devem reger as casas de leis, que devem reger os tribunais, que devem reger as instituições, que devem reger as igrejas e as famílias. Deus é o Deus da justiça. Se nós nos voltarmos para Deus, se nós nos voltarmos para a sua palavra, se nós nos voltarmos para os seus princípios, se nós nos tornarmos obedientes à sua lei, nós teremos uma sociedade justa, nós teremos uma sociedade digna, nós teremos uma sociedade próspera, porque Deus tem preceitos e princípios que podem conduzir-nos a estes horizontes. Neste momento, eu quero convocar a você, cidadão da nossa terra, da nossa pátria, para se levantar, para repudiar essas práticas. Nós não podemos deixar que este fato continue na nossa nação
década após década, século após século, nós precisamos lutar por uma nação mais justa, por uma nação mais digna, onde os preceitos de Deus governem a nossa terra. Que Deus nos abençoe, que Deus levante a sua igreja, que Deus levante você para ser um instrumento de mudança e de transformação nesta nação. Verdade e Vida, mostrando o caminho do perdão e da vida eterna. Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O reverendo Hernandes, na mensagem de hoje, abordou o grave problema da corrupção identificada na prática de muitos políticos brasileiros. Mostrou que Deus abomina a corrupção, em todos os níveis, em todos os setores, e como profeta de Deus, denunciou essa prática. O reverendo Hernandes, à luz da palavra de Deus, mostrou que a corrupção é um pecado diante de Deus. É um pecado contra o próximo e é um pecado contra si mesmo. Conclamou a igreja brasileira e a nação a não se conformar com essa corrupção endêmica e sistêmica em nossa nação. Se você deseja adquirir a mensagem de hoje com o tema Corrupção, uma prática vergonhosa, tanto em DVD como em CD, ligue agora mesmo para 0800 119 105 ou acesse o nosso site www.verdadevida.com.br e entre na nossa loja virtual. Também pelo nosso site você pode tornar o programa Verdade e Vida autossustentável. Clicando em Faça Sua Doação, você faz o seu cadastro, imprime o seu boleto e paga em qualquer banco. Ou você pode ir direto a uma agência do Banco do Brasil e fazer o seu depósito para a conta 7000, dígito 9, agência 4442, dígito 3. Neste domingo, você deve visitar a Igreja Presbiteriana do Brasil, mais próxima da sua casa. Escola dominical, com classe para todas as idades, culto matutino, sempre começando por volta de 9 horas e vespertino, 18 e 19 horas. Diga ao pastor que você é o convidado especial do programa Verdade e Vida. O reverendo Hernandes estará logo mais com todo o povo do estado de Goiás, ali no Centro de Convenções do Teatro Rio Vermelho, ali em Goiânia, às 19h30, nas comemorações do nosso Sesc Centenário para todo o estado de Goiás. Ele será o pregador oficial das comemorações do Sesc Centenário para o estado de Goiás. E amanhã eu estarei ali no Rio de Janeiro, em São José do Itabapoana, nas comemorações dos 80 anos daquela igreja. Até o próximo programa, aqui nesse mesmo horário, nesta mesma emissora. Até lá e que Deus muito o abençoe. Verdade e Vida. A palavra de Cristo para uma vida melhor. Adquira hoje o DVD Verdade e Vida, volume 3. 4 mensagens do reverendo Hernandes Dias Lopes. Mensagens para ajudar você a reagir ao esgotamento espiritual e para que em seu lar haja alegria, paz e harmonia. O DVD Verdade e Vida, volume 3, custa apenas R$ 30. Você recebe em sua casa com frete grátis. Ligue agora e faça seu pedido. 0800 119 105. Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil.